Amados irmãos e irmãs, dia 17 de março, o Evangelho para este dia é João, capítulo 5, versículos de 17 a 30. Naquele tempo, Jesus respondeu aos judeus: Meu Pai trabalha sempre, portanto também eu trabalho. Então os judeus ainda procuravam matá-lo porque, além de violar o sábado, chamava Deus o seu Pai, fazendo-se assim igual a Deus. Tomando a palavra, Jesus disse aos judeus: em verdade vos digo, o Filho não pode fazer nada por si mesmo. Ele faz apenas o que vê o Pai fazer. O que o Pai faz, o Filho o faz também. O Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que ele mesmo faz. Ele mostrará obras maiores ainda, de modo que ficareis admirados. Assim como o Pai ressuscita os mortos e lhes dá a vida, o Filho também dá a vida a quem Ele quer. De fato, o Pai não julga ninguém, mas Ele deu ao Filho o poder de julgar, para que todos honrem o Filho assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho também não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou possui a vida eterna. Não será condenado, pois já passou da morte para a vida. Em verdade vos digo, está chegando a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai possui a vida em si mesmo, do mesmo modo concedeu ao Filho possuir a vida em si mesmo. Além disso, deu-lhe o poder de julgar, pois ele é o Filho do homem. Não fiqueis admirados com isso, porque vai chegar a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão a voz do Filho do homem e sairão. Aqueles que fizerem o bem ressuscitarão para a vida, e aqueles que praticarem o mal para a condenação. Eu não posso fazer nada por mim mesmo. Eu julgo conforme o que escuto, e meu julgamento é justo, porque não procuro fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. No Evangelho que nós escutamos para o dia de hoje, Jesus se apresenta como aquele que veio enviado pelo Pai, como aquele que está intimamente ligado ao Pai, que vive em comunhão com o Pai e que todas as suas obras são feitas para revelar o Pai. De modo que aqueles que não aceitam o Filho é porque não conheceram o Pai. Interessante que essa palavra é dura para aqueles homens que não aceitavam Jesus, mas eram e se sentiam doutores do Antigo Testamento. Como se pode acolher o Pai no Antigo Testamento e não acolher o Filho? Essa é uma grande questão que Jesus levanta no texto de hoje. E Jesus diz, ele fala várias vezes sobre os mortos, né? E diz que quando ele falar, até os mortos ouvirão e sairão de suas sepulturas. Quer dizer, aqueles que estão distantes da fé, do amor de Deus, ao escutar a palavra de Deus através de Jesus e em Jesus, ele diz, quem ouve minha palavra e crê naquele que me enviou, possui a vida eterna, já agora vive dando a essa vida um sabor de eternidade. Não vive perambulando as migalhas da loucura do mundo moderno, mas é alguém que vive de maneira muito pacífica diante deste mundo, vive de maneira muito tranquila diante deste mundo. Não é um mendigo do nada, mas é alguém que busca a Deus com sinceridade. Não será condenado, porque já passou da morte para a vida. Aquele que conhece a Cristo passou da morte para a vida. O que é a morte? A morte é uma existência, como diz a parábola do filho pródigo. Esse meu filho estava morto, voltou a viver, estava perdido, foi encontrado. A vida da morte é a vida no pecado, é a vida sob o domínio de Satanás, é a vida sob o controle do mal, a vida perdida, a vida jogada no lixo, a vida jogada fora. A vida sem Deus é uma vida de morte. Mas quem está unido a Cristo e o conhece,
Ele diz: esse já passou da morte para a vida. Como é belo poder passar da morte para a vida. Passar da morte para a vida significa também abandonar os pecados, os erros, os enganos, fazer um contínuo exame de consciência e, com muita verdade, se colocar à disposição da consciência, do bem, do amor, do Evangelho. Santo Agostinho dizia certa vez a Santo Ambrósio que iria buscar a verdade onde quer que ela estivesse. E Ambrósio, que sabia que Agostinho tinha tendências ao maniqueísmo, que era uma heresia, né, muito forte, Ambrósio disse: você tem coragem mesmo de buscar a verdade? Ele disse: eu tenho. E onde quer que ela esteja, eu quero abraçá-la. E Ambrósio disse: então, se você está buscando a verdade, você está buscando a Deus, em última análise. Quem busca a verdade, busca a Deus. Você está buscando conhecer o Deus Criador. Pois bem, viver seguindo a Cristo é passar da morte para a vida, é abandonar o erro, o pecado, a ilusão, a loucura, é abandonar os relacionamentos desequilibrados com as coisas, com as pessoas, com o mundo, com Deus. Em verdade, disse Jesus ainda, está chegando a hora em que os mortos ouvirão a voz do Filho. Quer dizer, todos aqueles que estão, como diz o cântico que vem logo depois do Magnificat, né? O Benedictus, né? Que diz assim: aqueles que estão na sombra da morte, sentados, sem graça, presos, aprisionados numa tristeza sem fim, ouvirão a voz de Deus e se levantarão e se erguerão e ressuscitarão para uma vida nova já agora. Não é preciso morrer primeiro, mas ressuscitarão para experimentar a alegria da vida já agora, estar unido ao vivente já agora. Isso faz o homem caminhar com uma leveza muito grande, saber que está unido ao vivente, que é Deus, que é Cristo. Pois bem, Jesus continua a sua pregação. O Pai possui a vida em si mesmo, do mesmo modo concebeu ao Filho possuir a vida em si mesmo. Só o Pai, o Filho e o Espírito Santo possuem a vida em si mesmo. Nós não possuímos a vida em nós mesmos. Nós recebemos de Deus a vida. Essa é uma outra coisa. E não temos condições, não reunimos forças e condições e energias e tudo mais para mantermos a vida por nós mesmos. É Deus que faz isso por nós e em nós, não é? Pois bem, Jesus continua. Vai chegar a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão a voz do Filho e sairão. Há tanta gente no túmulo. Esse tempo de Quaresma é bom a gente recordar que viver do pecado é viver no túmulo. Jesus, quando foi ao encontro de Lázaro, alguém disse: Senhor, já cheira mal, está aí já há 4 dias. Quer dizer, há tanta gente vivendo essa experiência, né? E alguns, ao invés de ajudar, apenas dizem: já cheira mal. Cheira mal porque a bebida o dominou, cheira mal porque a infidelidade conjugal dominou, cheira mal porque a vida cheia de vícios, de jogatina, de loucuras o dominou, cheira mal porque o ódio dominou, é um filho do ódio e um amante do ódio, da loucura. Cheira mal porque a prostituição deixou um cheiro de perversidade e de maldade. Cheira mal porque o assassinato ao outro também faz cheirar mal. Senhor, já cheira mal. E Jesus, mesmo sabendo que cheirava mal, Jesus disse: abram, tirem a pedra da porta e tragam-no aqui. Muito bem. E Jesus fala que estes que ouvirem a voz sairão e ressuscitarão para a vida. E aqueles que praticam o mal terão um outro destino, serão condenados. Não é que Deus vai se ocupar a condenar cada um, escrever num livro os pecados das pessoas, como se fosse tão desejasse a todo custo condenar. Mas a condenação já é o afastamento de Deus. Afastar-se de Deus já é viver uma vida como um condenado. Amados irmãos e irmãs,
Guardemos esse texto do evangelista João, que é um texto tão cheio de palavras enigmáticas e ao mesmo tempo profundas, que mereceria muito mais aprofundamento, sobretudo à luz dos padres da igreja. Mas eu vou me dispensar, deixando para aqueles que me acompanham essas reflexões que foram feitas até agora. Amados irmãos, nesse tempo de pandemia, eu desejo a todos fé, coragem e amor. Fé para acreditar no futuro, ter esperança. Coragem para, de alguma maneira, afrontar o mal. E coragem também para se revestir do amor de Deus e ser testemunha do cuidado e do zelo. E amor para com o próximo, para consigo mesmo, que será demonstrado no uso de máscaras, no cuidado consigo mesmo e no cuidado com o próximo. Paz e bem, abençoe-vos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.